Olá, hoje eu vou resenhar para vocês o livro de Urântia, que também é um produto mediúnico de seres de várias hierarquias e dimensões. E é uma obra que procura explicar como funciona a burocracia universal, angélica, se é que podemos chamá-los assim, né? Numa forma simplória a gente chama de anjo, mas existem, na verdade, várias hierarquias, várias dimensões, até o mundo de Nebadon, que seria uma designação utilizada no livro para definir o centro de tudo, né? Como que funcionam essas hostes celestes criadas por Deus, pela energia criadora, pela inteligência criadora. Eu vou passar alguns conceitos. O livro é bastante complicado, bastante complexo, então eu vou tentar sintetizar alguns capítulos apenas que são interessantes aqui para o nosso tema da pluralidade dos mundos habitados e da situação da Terra, que nos interessam mais particularmente. Os filhos descendentes de Deus. Todos os filhos descendentes de Deus têm origem elevada e divina. Eles dedicam-se à ministração descendente de serviço aos mundos e sistemas do tempo e espaço, facilitando o progresso de escalada até o paraíso para as criaturas mais baixas, de origem evolucionária, os filhos ascendentes de Deus. 7 das inúmeras ordens de filhos descendentes serão descritas nessas narrativas. Os filhos que provêm das deidades da ilha central de luz e vida são chamados de filhos de Deus do paraíso e abrangem as 3 ordens seguintes: filhos criadores, os Micaéis; filhos magisteriais, os Avonais; filhos instrutores da Trindade, os Dainais. As 4 ordens remanescentes de filiação descendente são conhecidas como filhos de Deus dos universos locais: filhos Melquisedeques, filhos Voronandex, filhos Lanonandex e os portadores da vida. As ordens de filhos do paraíso revelam-se como ministros divinos, criadores, servidores, outorgadores, juízes, instrutores e reveladores da verdade. Eles percorrem o universo dos universos, desde as margens da ilha eterna até os mundos habitados do tempo e do espaço, realizando no universo central e nos superuniversos serviços múltiplos, nem todos desvelados nessas narrativas. Eles organizam-se de um modo variado, dependendo da natureza e cercanias onde prestam os seus serviços, mas, em um universo local, tanto os filhos magisteriais quanto os filhos instrutores servem sob a direção do Filho Criador, que preside aquele domínio. Os filhos criadores parecem possuir um dom espiritual centrado nas suas pessoas, o qual é por eles controlado e que eles podem outorgar, como o fez o vosso próprio Filho Criador quando difundiu o seu Espírito por sobre toda a carne mortal em Urântia. Urântia, já comentamos, é o planeta Terra. Cada Filho Criador é dotado com esse poder de atração espiritual no seu próprio reino. Ele é pessoalmente consciente de cada auto e de cada emoção de todos os filhos descendentes de Deus que servem nos seus domínios. Isso está em um reflexo divino, uma duplicação em um universo local do poder absoluto de atração espiritual do Filho Eterno, que o capacita a alcançar os seus filhos do paraíso para fazer e manter contato com eles, não importando onde possam estar em todos os universos dos universos. Os filhos criadores do paraíso servem não apenas como filhos, na sua ministração descendente de serviço e auto-outorga, mas também, depois de haverem completado as suas carreiras de auto-outorga, cada um funciona como um pai do universo. É o caso de Jesus Cristo, né? No âmbito da sua própria criação. Enquanto os outros filhos de Deus continuam os serviços de auto-outorga, a elevação espiritual, destinados a conquistar para os planetas, um a um, o reconhecimento voluntário da lei do amor do Pai Universal, culminando na consagração da criatura à vontade do Pai do Paraíso e na lealdade planetária à soberania de seu Filho Criador sobre aquele universo. A humanidade em Urântia deve resolver os problemas que tem com o desenvolvimento mortal das raças humanas. Nenhuma raça mais irá evoluir de fontes pré-humanas em todo o tempo futuro. Esse fato, todavia, não exclui a possibilidade de se atingir níveis de desenvolvimento humano amplamente mais elevados, por meio de uma estimulação inteligente dos potenciais evolucionários ainda residentes nas raças mortais.
Tudo o que nós, os portadores da vida, fazemos para fomentar e conservar as linhagens da vida antes do aparecimento da vontade humana, o homem deve fazer por si próprio, depois de tudo isso e depois que deixarmos de lado a nossa participação ativa na evolução. De modo geral, o destino evolucionário do homem está nas suas próprias mãos, e a inteligência científica deve, mais cedo ou mais tarde, substituir o funcionamento aleatório da seleção natural descontrolada e da causalidade na sobrevivência. Então, a ciência vai avançar para um processo de controle da quantidade e qualidade populacional. Isso é inevitável, né? E, ao discutir o estímulo à evolução, não seria impróprio apontar que, em um futuro bem adiante, quando em algum momento estiver desligado a um corpo de portadores da vida, vós tereis oportunidades amplas e abundantes de fazer sugestões para se fazer quaisquer melhoramentos possíveis nos planos e na técnica de transplantar e conduzir a vida. Sede pacientes, se tiverdes boas ideias, se as vossas mentes forem férteis de métodos melhores de administração para qualquer parte dos domínios universais, ireis por certo ter uma oportunidade de apresentá-los aos vossos companheiros administradores nas idades que virão. Então, será também um processo, me parece, democrático, né? De sugestões, de ideias para a evolução e o espraiamento do ser humano pelo cosmos. A aventura de Urântia. Não negligencieis o fato de que Urântia foi designada para nós como um mundo de vida experimental. Fizemos nesse planeta a nossa 60ª tentativa de modificar e, se possível, melhorar a adaptação em Satânia dos projetos de vida de Nebadon. E consta nos registros que realizamos numerosas modificações benéficas nos modelos médios de vida. Para ser específico, em Urântia aprimoramos e demonstramos satisfatoriamente nada menos do que 28 particularidades de modificação na vida, que serão de muita utilidade para todo o Nebadon durante todos os tempos futuros. Então, o planeta Terra, inicialmente, ele foi designado para ser um laboratório de experimentação de vida. E é por isso que nós temos uma grande quantidade de espécies marinhas, de pássaros e de seres terrícolas, né, no nosso planeta. Não são todos os planetas que têm essa multiplicidade de espécies de vida. Isso indica essa faceta do laboratório que foi criada inicialmente, designada para o planeta Terra. A princípio nem era para haver ser humano aqui. Isso vocês vão entender mais para frente. O estabelecimento da vida em nenhum mundo jamais experimental no sentido de que algo ainda não experimentado e desconhecido seja intentado. A evolução da vida é uma técnica sempre progressiva, diferencial e variável, mas não é jamais fortuita, descontrolada, nem inteiramente experimental no sentido acidental. Então aqui, acidental, ele quer dizer que é um laboratório conduzido por inteligência, né? Muitas facetas da vida humana oferecem evidências abundantes de que o fenômeno da existência mortal foi inteligentemente planejado, de que a evolução orgânica não é um mero acidente cósmico, não é fruto de aleatoriedade, né? Quando uma célula viva é ferida, ela possui a capacidade de elaborar algumas substâncias químicas que têm o poder de estimular e ativar as células vizinhas normais para que iniciem imediatamente a secreção de certas substâncias que facilitam os processos de cura da ferida. E, ao mesmo tempo, essas células normais e não feridas começam a proliferar. De fato, começam a trabalhar, criando novas células para repor qualquer célula companheira que possa haver sido destruída por acidente. Então, existe um processo inteligente por trás disso, né? Designado por inteligência precedente. Essa ação e essa reação química ligada à cura de feridas e à reprodução das células representam a escolha dos portadores da vida de uma fórmula que abrange mais de 100.000 fases e aspectos de reações químicas possíveis e repercussões biológicas. Mais de 500 mil de experimentos específicos foram efetuados pelos portadores da vida nos seus laboratórios, antes que finalmente estabelecessem essa fórmula para o experimento de vida em Urântia. Então aqui está falando do sistema de cura, né? Sistema imunológico dos seres biológicos do planeta Terra. Quando os cientistas de Urântia souberam mais sobre essas substâncias que curam, tornar-se-ão mais eficazes no tratamento de lesões e indiretamente irão saber mais sobre como controlar certas doenças sérias.
Desde que a vida foi estabelecida em Urantia, os portadores da vida têm melhorado essa técnica de cura, a qual, introduzida em um outro mundo de Satânia, ofereceu mais alívio da dor e exerceu um controle melhor sobre a capacidade de proliferação que têm as células vizinhas normais. Houve muitos aspectos singulares do experimento de vida em Urantia, mas os dois episódios que se destacaram foram o aparecimento das raças andônicas antes da evolução dos 6 povos coloridos e posteriormente a aparição simultânea dos mutantes Sanjiks em uma única família. Urantia é o primeiro mundo em Satânia em que as 6 raças coloridas surgiram da mesma família humana. Geralmente, advém de linhagens diversificadas de mutações independentes dentro da raça animal pré-humana e usualmente aparecem no mundo uma de cada vez e sucessivamente, durante períodos longos de tempo, começando pelo homem vermelho, passando pelas diversas cores e indo até o índigo. Uma outra variação destacável de procedimento foi a chegada tardia do príncipe planetário. Aqui já começa a introduzir o assunto do príncipe planetário, né, do governante do planeta Terra. Via de regra, o príncipe aparece em um planeta por volta da época do desenvolvimento da vontade. E se esse plano houvesse sido obedecido, Caligastia, é o nome do príncipe planetário do planeta Terra, poderia ter vindo para Urantia até mesmo durante a vida de Andon e Fonta, em vez de quase 500 mil anos mais tarde, simultaneamente com o aparecimento das 6 raças Sanjiks. Ao mundo habitado normal teria sido concedido logo um príncipe planetário, quando solicitado pelos portadores da vida, ou seja, quando apareceram Andon e Fonta, ou pouco tempo depois. Todavia, como Urantia havia sido designado como um planeta em que a vida é modificada, foi em consequência de um acordo antecipado que os observadores Melquisedeques, em número de 12, foram enviados como conselheiros dos portadores da vida, atuando como supervisores do planeta até a chegada subsequente do príncipe planetário. Esses Melquisedeques vieram na época em que Andon e Fonta tomaram as decisões que tornaram possível aos ajustadores do pensamento residirem nas suas mentes mortais. Então o planeta Terra não seguiu um ciclo evolutivo do que eles chamam ou chamariam de ciclo ordinário. Em Urantia, os esforços dos portadores da vida para melhorar os modelos de vida em Satânia necessariamente resultaram na produção de muitas formas aparentemente inúteis de vida transitória. Os ganhos já conquistados, no entanto, são suficientes para justificar as modificações nos modelos do projeto de vida feitos em Urantia. A nossa intenção era produzir uma manifestação antecipada da vontade na vida evolucionária de Urantia. Então, eles agilizaram o desenvolvimento da vida consciente no planeta Terra. Normalmente ele levaria mais tempo ainda. E tivemos êxito. Em geral, só depois que as raças coloridas já têm algum tempo de existência é que a vontade emerge, usualmente aparecendo primeiro entre os tipos superiores de homens vermelhos. O nosso mundo é o único planeta de Satânia em que o tipo humano de vontade surgiu em uma raça anterior às raças coloridas. Contudo, em nossos esforços para chegar a essa combinação e associação de fatores de hereditariedade que finalmente conduziram aos ancestrais mamíferos da raça humana, nos deparamos com a necessidade de permitir que antecedessem centenas ou mesmo milhares de outras combinações e associações relativamente inúteis de fatores de hereditariedade. Então, isso tem a ver também com as populações humanas extintas, né, as raças extintas, que acabaram não sendo utilizadas. Foram descartadas, né? É certo que muitos desses subprodutos aparentemente estranhos dos nossos esforços irão deparar com o vosso espanto quanto escavardes para ir até o passado planetário. Aqui ele está falando da arqueologia, né, que vai descobrindo essas raças extintas. Eu posso muito bem compreender o quanto algumas dessas coisas podem tornar-se intrigantes sob o ponto de vista limitado da mente humana. As vicissitudes da evolução da vida. Foi uma fonte de pesar para os portadores da vida que os nossos esforços especiais para modificar a vida inteligente em Urantia houvessem sido tão prejudicados por perversões trágicas que escaparam ao nosso controle. A traição de Caligastia e a falta adâmica. Então aqui ele está falando do processo político de traição às odes celestiais e secção do planeta Terra, do planeta Urantia, do sistema político universal. Durante toda essa aventura biológica, todavia, a nossa maior decepção veio da reversão, em uma escala muito extensa e inesperada, de certas vidas vegetais primitivas aos níveis pré-clorofílicos de bactérias parasitárias. Então houve uma involução a partir
da secção política do planeta, isso eles observam que houve uma repercussão na biologia também, do que havia sido desenvolvido já. Essa eventualidade na evolução da vida vegetal provocou muitas doenças desoladoras nos mamíferos mais elevados, particularmente nas espécies humanas mais vulneráveis. Então, se não todas, muitas das doenças que surgiram foram em razão dessa secção energética também, por suposto, do sistema político central universal. Quando deparamos com essa situação de perplexidade, de um certo modo, nós não demos grande importância às dificuldades envolvidas, porque sabíamos que a combinação que viria subsequentemente do plasma da vida adâmica reforçaria de tal modo os poderes da resistência, da mistura resultante de raças, a ponto de torná-la praticamente imune a todas as doenças produzidas pelos tipos vegetais de organismos. Então, eles contavam com o desenvolvimento do sistema imunológico, que já havia sido criado por eles, para enfrentar essas doenças que surgiram. O universo dos universos, incluindo esse pequeno mundo chamado Urântia, não está sendo administrado para adaptar-se às nossas conveniências, nem apenas para receber a nossa aprovação e muito menos para gratificar os caprichos ou satisfazer a nossa curiosidade. Os seres sábios e todos poderosos, responsáveis pela gestão do universo, sem dúvida sabem exatamente o que fazem. E assim é próprio aos portadores da vida, e cabe às mentes mortais comportar-se na espera com a devida paciência e em uma cooperação sincera com as regras de sabedoria, o reino do poder e a marcha do progresso. Evidentemente, certas compensações advêm depois das atribulações, tais como a outorga de Micael em Urântia, ou seja, vindo de Jesus. Independentemente dessas considerações, porém, os supervisores celestes mais recentes desse planeta expressam a sua confiança completa no triunfo último da evolução da raça humana e que, afinal, vinguem os nossos planos e modelos originais de vida. Então, aqui nessa última passagem, me parece que mesmo o ser humano gozando de livre-arbítrio, essas ordens celestes acreditam que vamos chegar a bom termo. Retornando ou seguindo o caminho mais correto, o que promoverá um maior grau de evolução de todos os seres que habitam o planeta Terra, da melhor forma possível, de modo menos violento, mais inteligente, mais humano, né? É uma palavra bastante reconfortante em tempos onde as catástrofes são anunciadas de todos os lados, não é mesmo?